Mais de 23 anos. Temos 2 filhos, o Beni Davi, que tem 16 anos. A maioria conhece, mas tem alguns eu acho que não conhece. Temos a Isabelle Hanna, que tem 14 anos. E estamos caminhando pela graça do Senhor há 19 anos. O meu amado é meu e eu sou dele. A minha amada é minha e eu sou dela. Pronto, ela já me apresentou, já se apresentou também, né? Amém. Foi. Então nós, como ela já falou, o nome dela é Simone, né? O significado do nome dela significa Deus ouviu, né? Uma variação de Simeão. E eu tenho visto Deus ouvir as orações dela, né? Tenho visto Deus ouvir o clamor dela. Tenho visto Deus mover o coração dela a orar por um propósito e Ele atender esse propósito, né? Isso é importante. As nossas orações são atendidas por Deus quando esse próprio Deus move o nosso coração a orar, a interceder por algo, né? E nós vamos tratar hoje um pouco sobre o casamento, o propósito do casamento, né? O casamento, um só propósito. Como é que 2 pessoas diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, podem caminhar dentro do mesmo propósito, né? Podem caminhar na mesma direção, podem perseguir o mesmo alvo, né? Todas essas respostas a palavra do Senhor nos responde, nos dá. Amém, queridos? Então nessa primeira parte nós vamos falar um pouquinho, né? Vou segurar aqui o tempo para falar bem pouquinho e deixar a maior parte do tempo para ela falar, né? Não. Não, é porque assim, tem que ser uma divisão justa. O som justa, tá alto aqui, né? não tá? Então, nesse primeiro momento eu vou sentar ali também para receber a instrução do Senhor e depois eu volto. Amém. Nessa divisão de quem fala, deveria ser a maior parte dela, né? Diz que nós homens somos programados a falar 7.000 palavras por dia. As mulheres são programadas para falar 21.000, é o triplo, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz, né? Que o lado responsável pela fala do homem é menor do que o lado da mulher. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, queridos. Lá no primeiro capítulo, é bem facinho de achar. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Amém? Mesmo assentados, vamos ler. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Amém? Então, queridos, aqui nesse texto, a Bíblia nos responde, já começa a nos responder qual o propósito do casamento, né? E como Deus estabelece as bases
para a família e, por consequência, as bases para a sociedade e as bases para a existência da humanidade, né? A Bíblia nos relata, né? Moisés, escrevendo o livro de Gênesis, nos diz como é que Deus criou o ser humano, né? Observe no versículo 27. Primeiro ele diz que o ser humano ia ser feito à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não tem uma forma. Deus é espírito. A forma que se pode conhecer de Deus é a Jesus Cristo, que o próprio apóstolo Paulo diz que ele é a exata semelhança e o resplendor do Pai, né? Mas a palavra nos diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E olha o que ele diz. Ele diz que fez homem e mulher. Eu acho interessante como a palavra está colocada. Na sua versão deve estar dizendo assim: assim Deus criou o homem. É assim que está na sua versão, na sua Bíblia. Assim Deus criou o homem. Geralmente quando nós lemos essa palavra homem, o que nos vem à memória? O macho, não é assim? Deus criou o homem. Raramente vem à nossa mente o ser humano. Quando fala homem, a gente pensa logo o macho, porque na ordem da criação primeiro foi criado o macho e depois a fêmea, né? Primeiro o homem e depois a mulher. Então quando se fala em homem, a gente tem a figura do sexo masculino. Mas essa palavra homem aqui significa humanidade, ser humano. É a palavra Adão em si significa humanidade. E está dizendo assim: Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Amém? Este é o relato, versículo 1. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando nós lemos essa palavra Adão, nós achamos que é quem? Qual é a pessoa que vem à nossa mente? O homem ou a mulher? Ali do primeiro casal. O homem, né? O macho. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou Adão, ou quando Deus criou o homem, formou a semelhança dele, criou os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de Adão. Então, queridos, antes da queda, antes do pecado se instaurar na humanidade, Adão era o homem e a mulher juntos. Era um homem e a mulher, o macho e a fêmea. Eles dois é o ser chamado Adão. Nós vimos isso lá no capítulo 1 e vimos isso agora no capítulo 5 de Gênesis. Os dois eram Adão, né? Mas qual o propósito desse ser humano? O que a Bíblia está nos dizendo? Que eles foram criados o quê? A imagem de Deus. Aqui nós já encontramos um propósito eterno para toda a família, para todo o casal. Um propósito, um princípio para todo casamento. Todo casamento deve ser algo que expresse a imagem de Deus neste mundo. Amém, queridos? O meu e o seu casamento deve expressar a imagem de Deus nesta terra. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim, pois eu sou o Senhor. Então nós não podemos ter outra referência, nós não podemos escutar uma outra palavra, né? Às vezes nós
assistimos esses programas de TV, assistimos, como é o nome daquele programa que é de família, que é de casais? Power Couple, né? Então ali a gente se diverte assistindo aquelas coisas, mas eles vão jogando alguns princípios que não são os princípios bíblicos. Em outros programas, outros pensadores que pensam sobre a família, que pensam sobre a humanidade, vão jogando princípios para o casamento, mas que não refletem a vontade de Deus. O princípio é este aqui, que Deus, ao criar a humanidade, ao criar o primeiro casal, esse primeiro casal, ele reflete aquilo que Deus é. E o que Deus é, queridos? Me ajudem. O que Deus é? Vamos tirar eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Esses atributos Deus não compartilhou conosco, né? Isso só Ele é eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Isso Ele não divide conosco, esses atributos. O que Deus é? Ele é bondoso, amoroso, fiel. O que mais Deus é? Misericordioso, santo. O que mais Deus é? Ele é forte, criador, paciente. É o que, Theo? Onipresente. Ele é isto. Tirando esses atributos que Ele não dividiu conosco, se Deus é tudo isso que nós falamos, compassivo, bondoso, misericordioso, né? Fiel, nós devemos expressar todos esses atributos de Deus, amém, queridos? Então aqui nós já encontramos um propósito para o nosso casamento: expressar a imagem de Deus, ser para este mundo o padrão daquilo que Deus é. Mas Deus é mais alguma coisa assim. Há um mistério que a gente fala, mas a racionalidade humana não consegue alcançar. Deus é subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então Deus é uma comunidade. Deus é uma unidade composta. Deus é uma família, queridos. Perguntaram por que o homem é a imagem de Deus. Alguém tentou responder dizendo: é porque o homem tem consciência moral. O homem é um ser moral, assim como Deus é um ser moral. Os anjos também são seres morais, mas não foi dito deles que eles são imagem e semelhança de Deus. Não foi dito isto. O que nós temos que os anjos não têm, que Deus pode afirmar a nosso respeito, que Ele não pode afirmar a respeito dos anjos? Nós somos uma unidade composta, nós somos uma família. Nós podemos expressar aquilo que Deus é, porque Deus é uma comunhão de 3 pessoas, coeternas, coiguais em essência, em substância, com funções diferentes dentro da criação, com funções diferentes dentro do propósito da salvação, mas que vivem o mesmo propósito. Nisso nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, amém, queridos? Deus nos criou
que nós encontramos aqui no primeiro casal, ele colocou tarefas para o primeiro casal. Ele disse para o primeiro casal: olha, multiplique. Ele fala a respeito do primeiro casal: olha, vocês vão dominar sobre a terra, vocês vão exercer governo, vocês vão exercer domínio sobre a criação e sobre toda a criação. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre os animais que se rastejam pelo chão. Deus nos criou como sua imagem para exercer uma atividade que Ele exerce, que é a atividade de domínio sobre a criação. Obviamente, essa palavra domínio aqui significa dominar abaixo. Alguém que domina sobre algo, mas obedecendo às regras de outro que lhe é superior. Deus nos criou para vivermos a sua vontade. Deus nos criou para cumprir uma missão. A missão deste primeiro casal aqui era uma missão de domínio sobre a terra. Era uma missão também de frutificação, de multiplicação. Olha, observe, alguém citou aqui que Deus é criador. Deus poderia criar a humanidade logo e povoar logo a terra, mas Ele, esse atributo de criador, Ele dividiu um pouco conosco, de cumprir essa tarefa de povoar a terra. Ele poderia criar logo uma humanidade, né? Logo vários povos, mas Ele dividiu com o ser humano a tarefa do quê? Do domínio e da multiplicação. Observem o relato da criação. Agora, Gênesis capítulo 2 nos traz um relato mais detalhado da criação do ser humano. Gênesis capítulo 1 é aquele panorama da criação, de como Deus criou as coisas e de como Deus criou o ser humano. Gênesis capítulo 2 é Deus detalhando o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, até 28. Deus abre um parênteses, a palavra de Deus abre um parênteses, Deus usando Moisés, e vai explicar como foi a criação do ser humano. Aí ele vai dizer que quem ele criou primeiro foi o macho. Eu vou ter que usar essas expressões, macho e fêmea, para poder distinguir quando eu falar homem, quando eu falar de humanidade. Não é isso? E é dito que Deus criou o ser humano do pó da terra, soprou-lhe as narinas e ele foi feito alma vivente. Que Deus colocou o ser humano, que Deus colocou esse primeiro homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo e tomar conta dele. É o que está lá no capítulo 2, no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, tomar conta dele. Então Deus já deu um propósito para o ser humano ali na sua primeira existência, no seu princípio. E aquele primeiro homem, aquele primeiro macho, Deus faz uma coisa com ele, versículo 18 no capítulo 2. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Acho que na sua Bíblia deve estar: far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora. Essas palavras auxiliadora e ajudadora na nossa língua corrente, elas têm um significado um pouco depreciativo às vezes, Então, tipo, na área da enfermagem tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem, tem auxiliar de enfermagem. Então, auxiliar sempre é alguém que está bem, auxiliando um serviço mais básico, vamos dizer assim.
Mas essa expressão ajudadora, que está no livro de Gênesis, tem um significado assim: alguém que lhe olhe diante dos olhos, alguém que lhe esteja à altura. Talvez alguma Bíblia esteja, alguém que lhe seja idônea, lhe farei uma auxiliadora idônea, alguém que esteja diante dos seus olhos, alguém que lhe olhe tete a tete, alguém que esteja diante dele, olhando nos olhos, olhos nos olhos. Então aqui não traz uma ideia de grande autoridade do homem sobre a mulher. Na criação há um princípio de autoridade, mas não é um princípio de uma distância, de algo tão elevado de autoridade. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguém que lhe esteja diante dos olhos, que lhe seja idôneo, que lhe complete. Então, o Senhor formou os animais, né? Aí trouxe os animais para o macho. Antes da mulher ser criada, Deus traz os animais diante do macho, para ver como o macho iria chamar cada animal. E o que acontece? Aquele primeiro macho, aquele primeiro ser humano, dá o nome aos animais. Porque dar nome é um sinal de autoridade sobre aquilo. Quando nós temos nossos filhos, nós escolhemos o nome dos nossos filhos. Por quê? Porque somos pais e nós temos o quê? Autoridade sobre eles. Nós podemos receber dicas, né? A gente está aberto a sugestões, mas quem decide é o pai e a mãe. São eles que decidem, né? São eles que vão lá e dizem, não, é esse o nome. Então, o primeiro macho, ele dá um nome a todas as espécies. Mas o que acontece? Ele olha tudo aquilo, versículo 20: deu nome a todos os animais do doméstico, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Justamente por o ser humano perceber que não há nada na natureza igual a ele, nem os macacos, que a teoria da evolução quer dizer que nós somos nossos parentes próximos, né? Não há semelhança. O homem percebeu que não havia nada ali que fosse semelhante a ele. Então Deus fez cair um profundo sono no macho. Ele dormiu. Deus foi lá, tirou a costela do seu lado e criou a mulher. Quando ele acordou, lá está a mulher na frente dele. O que o macho fala? Esta sim, até que enfim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Queridos, na nosso português a palavra homem e mulher são palavras bem distintas. Na língua que foi escrito o Antigo Testamento, o hebraico, a palavra homem é ish. Digam ish. Então ish quer dizer homem, né? Então não sei por que ish significa homem, né? A palavra mulher, quando o macho, o ish, olha a mulher, que ele diz assim: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela tem semelhança comigo, não é como os outros animais. Ela tem a mesma essência. Ela está diante de mim, ela está à minha altura. Ela é idônea comigo. Então, porque ela foi tirada do Ish, ela será chamada Ishá. Não sei por que é Ishá.
que é o feminino de Ish. Então, é a mesma palavra, é a mesma raiz, é o mesmo radical. Observe que o ser humano, que no caso o macho, agora está dando nome àquele outro ser humano que coexiste com ele agora. Mas ele não dá um nome diferente. Ele dá um nome que traz a sua origem. E aqui nós temos um princípio. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Versículo 24. Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Vão se tornar apenas uma carne. E é interessante que quando Jesus é perguntado sobre o divórcio, ele vai para isso aqui. Ele diz: o que está escrito lá no princípio? Perguntaram para ele sobre o divórcio. Ele, no princípio não era assim. Ele está fazendo uma referência ao livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, sim, o nome do livro de Gênesis na Bíblia hebraica é no princípio, não é Gênesis, é no princípio. No princípio não era assim. Ele vai dizer: portanto deixará o homem, o seu pai e sua mãe vai se unir à sua mulher e serão uma só carne. Eles terão um só propósito, eles terão só um estilo de vida. Então, primeiro princípio para o casamento, que é a vontade de Deus para o casamento, é nós sermos a imagem de Deus, é nós resplandecermos a imagem de Deus neste mundo. O segundo princípio é cumprir uma missão debaixo da vontade divina e de acordo com a vontade divina. Aquele primeiro casal recebeu uma missão. A sua missão era dominar sobre a criação, a sua missão era multiplicar-se, guardar e lavrar o jardim. E isso eles iriam fazer juntos. Há um princípio de autoridade do homem sobre a mulher? Há, mas esse princípio só é alargado após a queda. Observe que após a queda, observe o que acontece com a queda. Observe como a confusão. Observe que quando nós passamos da linha daquilo que Deus estabelece, nós somos imagem de Deus, queridos, amém? Deus é um só, amém? Mas Deus é subsistente em 3 pessoas. E cada pessoa da Trindade tem uma função, mas dentro dessa função é um só propósito. Cada um tem uma função diferente, mas todos caminham no mesmo propósito. A mesma coisa a vida do casamento, a mesma coisa a vida deve ser a vida do casal. Funções diferentes. O homem tem uma função diferente da mulher, a mulher tem uma função diferente do homem, porém os dois, caminhando nas suas funções diferentes, estão cumprindo um mesmo propósito, amém, queridos? E é isso que não é entendido. E é isso que não é entendido. A mulher, ela passou do limite do seu propósito, da sua função estabelecida ali. E quando ela passou o limiar da sua função estabelecida por Deus, houve a queda. Tanto é que Paulo fala a Timóteo: olha, o homem não foi iludido, a mulher que foi, e isso caiu em transgressão, porque ela deixou de cumprir a sua função, ela passou. E quando nós, ou eu como esposo, ou a Simone como esposa, nós passamos daquilo que é a nossa função, daquilo que Deus estabeleceu para nós, nós atrapalhamos o propósito que Deus criou para nós. Nós embaçamos as coisas. Para concluir, observe que quando Deus restaura aquele casamento, concluir a minha parte, queridos. Quando Deus restaura aquele casamento, o que o homem vai fazer? O homem coloca, quando Deus vai pedir conta, o que o homem faz? O macho faz? Coloca a culpa na mulher. Você já viu isso em casa?
Foi a mulher que me deste. Aquela poesia linda, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora ele está dizendo, estamos distantes. Foi a mulher que me deste. Ele não vê mais a mulher como uma extensão dele. Mas quando Deus restabelece as coisas ali, quando Deus entra com o seu juízo, mas também entra com o escape, o que o macho faz de novo? Ele dá nome para a mulher de novo. Ele diz, olha, agora esta mulher, o nome Adão ele toma para si, e a mulher ele chama de quê? Eva. O nome Eva é após a queda. O macho está dando o nome de novo à mulher, porque há uma relação de autoridade aqui, mas não é qualquer nome. Ele está dizendo, dando o nome de Eva, que vem de uma palavra que significa vida, aquela que dá vida. Uma maldição entrou através do pecado do ser humano. Aquele primeiro homem colocou culpa na mulher, mas na restauração das suas vidas, ele não coloca o peso do pecado sobre a mulher, o estigma do pecado sobre a mulher. Ele a chama de vida, aquela que vai dar vida, aquela que vai gerar a vida à humanidade, porque ele também está sendo restaurado. Então nós vimos que nós temos o propósito de ser imagem de Deus, nós temos um propósito de cumprir uma missão, nós vimos que nós temos diferentes funções nesta missão, né? O marido tem uma função, a esposa tem outra. Em Efésios capítulo 5 vai falar sobre isso. Qual é a função do marido, queridos? Lá em Efésios capítulo 5 vai dizer que ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. É um amor sacrificial. Então, irmãs, se alegrem, a função do marido é dar a sua vida pela esposa, é fazer de tudo pelo seu bem-estar. Paulo está usando a figura do casamento, porque a figura do casamento traz a figura daquilo que Deus é, e Deus é uma comunidade, e traz a figura daquilo que Deus é, que Cristo é conosco, a igreja. Nós somos noiva do Cordeiro, e Ele morreu por nós, para quê? Para apresentar a Ele mesmo uma noiva sem mácula. E Ele está dizendo, olha, esse é o padrão do marido. Que coisa difícil, queridos, viu? Deus colocou para nós maridos. O nosso amor deve ser uma expressão do amor de Cristo pela igreja. Percebe isso? E qual é a função da mulher? Sujeitar-se ao seu marido. Se o marido está sujeito à vontade de Deus, se o marido dá a sua vida pela sua esposa, dificilmente a sua esposa terá dificuldade em sujeitar-se ao seu marido, né? O marido também tem a função de ensinar. Pode vir bem. O marido tem a função de ensinar, como está lá em 1 Timóteo 2,12, né? O marido e os dois têm uma função um para com o outro, que está em 1 Coríntios 7. Observe depois quando chegar em casa. 1 Coríntios 7 fala também da função do marido e da função da mulher, e coloca uma função muito parecida, que o marido tem que pagar a mulher, e lá vocês vão ver o contexto, né? Da devida, e a mulher da mesma forma. Amém, queridos? E ninguém fica devendo ninguém, né? É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 7, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7 diz que o homem não tem domínio sobre o seu corpo, mas quem tem é a mulher. E está dizendo que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas quem tem é o marido. Então fica elas por elas, né? Está falando sobre nós por nós, né? É melhor. Amém? Então vamos
ouvir uma aplicação de tudo isso que nós temos ouvido agora. Bem, diante de todos esses princípios da palavra de Deus que Hildson acabou de expor, nós temos vivido numa sociedade onde o casamento ele é desprezado, ele é ultrajado, ele é negado a todo instante, ele é colocado como se fosse a pior coisa do mundo. Mas nós acabamos de ver que o casamento é a melhor coisa que Deus já fez. O casamento ele foi estabelecido para que haja uma unidade, para que haja uma união, não é uma separação. O mundo diz que quando você vai casar, as pessoas dizem assim, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E nós estamos lutando para que isso não nos destrua, para que isso não entre no nosso mundo e na nossa vida, porque os padrões que devem reger a nossa vida são os padrões celestiais. Afinal de contas, nós não somos desse mundo, nós temos outra pátria. Mas os padrões deste mundo, eles dizem, se você casar e não der certo, o que é que você faz? Separa, é descartável. O casamento se tornou algo descartável. Você casa, troca, casa de novo. Mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é que a gente seja uma só carne, que a gente viva um para o outro e que a gente caminhe junto. E isso não quer dizer que nós não vamos respeitar as nossas individualidades, as nossas particularidades. E toda essa construção caída do casamento tem trazido um número assustador de divórcio, de separação, por conta dessa frase que tem dominado e determinado muitos relacionamentos. Se não der certo, separa. Então, o IBGE, com uma pesquisa bem atual, diz que tem 160% de divórcios na história, na nossa atualidade. Então isso é um número muito assustador e nós estamos vivendo dias difíceis e esses dias eles só poderão ser combatidos mediante a palavra do Senhor, mediante aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, uma das grandes problemáticas do casamento, o primeiro é o divórcio, né? Casar, não der certo, separa. O segundo é a falta de respeito, o desrespeito entre o marido e a mulher, a falta de confiança, dialogar com o outro e dizer o que precisa ser dito naquela hora. Deus não nos fez para guardar os nossos sentimentos com relação a marido e mulher, porque nós somos uma só carne. Então o que eu estiver sentindo, ele também tem que sentir, porque ele é a minha carne. Então ele não pode ficar distante dos meus sentimentos. E assim também eu não posso ficar distante dos sentimentos do meu esposo, do que Hildson sente. Esse é o padrão de Deus. E a questão do desrespeito é algo muito ruim, porque Deus nos fez para nos respeitarmos mutuamente. E outra questão que tem causado muito mal nos nossos casamentos e no relacionamento é a questão da criação dos filhos, a interferência que outros familiares têm em relação aos nossos filhos. Primeira coisa, os filhos são herança do Senhor para a nossa vida. O Senhor deu eles para nós cuidar e nós vamos devolvê-los, então a responsabilidade é nossa. E às vezes são os avós, são outros parentes que sempre querem ditar como deve ser a educação dos nossos filhos. Mas nós devemos nos posicionar no Senhor e tomar atitude mediante a palavra de Deus, porque é responsabilidade nossa. Amém? E mediante tudo isso, a palavra do Senhor, ela nos diz que, é aqui, esse papel, que lá em Marcos 10, 8, serão os dois uma só carne, de modo que já não serão dois, mas um só. Então, um princípio muito importante é que possamos andar de acordo, em diálogo constante para resolver todos os conflitos relacionados a qualquer estrutura do nosso casamento. E quando eu falei para vocês sobre os resultados do IBGE, especialistas estão buscando soluções. Vários especialistas em famílias estão buscando soluções.
mas nós temos a solução. A igreja do Senhor conhece, sabe, e nós devemos ser divulgadores dessa mensagem, através da nossa vida, do que a gente vive no dia a dia. E é muito importante, porque, como no primeiro princípio, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso casamento não pode significar o contrário disso. Ele não pode expressar o contrário disso. Então, quando nós estamos em conflito dentro do nosso lar, quando nós estamos com situações difíceis de resolver, se não buscarmos a Deus, nós vamos partir para atitudes que vão negar essa imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, enquanto casal, elas não vão ver uma só carne. Elas vão ver pessoas que estão divididas, pessoas que não estão caminhando juntas. E isso é difícil, mas a palavra do Senhor, ela nos ajuda, ela nos encaminha, ela tem resposta para as nossas vidas. Nós não podemos cair no desespero. Tem solução para o nosso casamento. O desespero não deve fazer parte da nossa vida a ponto da gente não acreditar que vai haver solução. Porque o desespero, a falta de fé, elas não fazem parte da nossa caminhada, e sim das pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós temos a solução no Senhor para todos os conflitos e dificuldades que estão relacionados no casal, dentro da família. E aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que se casaram e se uniram com um propósito divino. Que não se uniram como se não houvesse uma missão. Se uniram, né? No segundo propósito fala de missão, né? Nosso casamento, a nossa união revela uma missão. Revela algo, revela um propósito grandioso que vem lá de cima, que vem do Senhor. Que não vem desse mundo. Esse mundo não consegue dizer como nós devemos caminhar enquanto estamos nos relacionando, enquanto somos uma só carne. E aqui nós temos aqui o exemplo de Adão e Eva lá em Gênesis, que o Hudson acabou de falar, da questão do propósito que foi estabelecido para esse homem, para essa mulher, que acabam sendo uma só carne, né, que a palavra de Deus diz. Então o propósito deles era governar, multiplicar, guardar e lavrar o jardim. E eles faziam isso juntos. Noé e a esposa. Qual foi a missão que Deus deu para Noé e a sua esposa? Foi anunciar que haveria um juízo sobre a terra no tempo de Noé. E Noé não estava sozinho. Porque se Noé estivesse sozinho nessa missão, ele certamente fracassaria. Porém, Noé estava com a sua esposa, os seus filhos, as suas noras. E nessa unidade, nessa união, Noé conseguiu anunciar e conseguiu cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele, que foi preservar a sua família e preservar a humanidade através da sua família. Então, Noé conseguiu cumprir a missão, porque ele não estava sozinho, ele estava caminhando com o Senhor. Nós temos o exemplo de Moisés e Zípora, que nós sabemos que a missão de Moisés era bem difícil, né? Toda vez que a gente lê sobre Moisés, a gente vê Moisés liderando o povo no deserto, tirando o povo do Egito para caminhar. Mas a gente pouco ouve falar de Zípora. Mas Moisés só pôde fazer aquilo, só pôde estar à frente daquele povo, porque ele tinha confiança na sua esposa. Porque enquanto Moisés estava trabalhando em prol dessa missão, a sua esposa estava sendo a mantenedora do seu lar, cuidando dos seus filhos, edificando a sua casa. E isso é algo que só se alcança com o Senhor. E para finalizar essa parte dos exemplos de pessoas que caminharam no propósito do Senhor, eu quero falar de Ruth e Boaz. Pastor Jessen até pregou um tempo atrás sobre isso e foi muito significativo para a minha vida a história de Ruth e de Boaz. A história dessa mulher, ela criou uma amizade muito grande com a sua sogra e a partir disso ela conheceu o Deus da sua sogra. E esse Deus da sua sogra, que é o nosso Deus, fez toda a diferença na vida dessa mulher. Ela abandonou o seu povo, os moabitas que viviam na idolatria, que não queriam saber de um Deus poderoso e verdadeiro. Então ela deixou tudo para trás e seguiu com a sua sogra. E a partir disso, toda a sua história foi mudada.
porque ela encontrou nesse homem a salvação. Ela viu nele a libertação da sua condição de ser escrava, de ser alguém rejeitado pela sociedade, de ser alguém indiferente. Então, Boaz veio como o salvador dessa mulher, apontando a mudança de vida dela. E isso é muito importante, porque eles puderam manter a linhagem do Messias juntos, porque a partir da linhagem deles dois casados, foi que veio Jesus, da linhagem deles. Então eles desenvolveram um papel fundamental, demonstrar que a aliança alcançada por ela, alcançou os gentios, as pessoas que não eram do povo de Deus. Eles foram alcançados pela união dessa mulher com esse homem, e isso é maravilhoso. E chegando na parte de Ruth e de Boaz, eu queria dizer para vocês que, com relação ao meu casamento com Hildson, eu posso também perceber que, ter a convicção de que ele foi enviado por Deus com um propósito na minha vida. Um propósito maravilhoso, grandioso. Por quê? Porque eu vim de um contexto onde o casamento era algo que eu não queria que fizesse parte da minha vida. Eu não valorizava, eu não queria casar, eu queria estudar, fazer faculdade, me formar, mas casamento não era nada que fazia parte da lista da minha vida, pelo contexto que eu vivia. Então eu não valorizava o casamento, porque é como se fosse um espelho, a gente vê as coisas e diz assim, eu não quero isso aí não é bom. Então o relacionamento que eu vi de casamento não era bom. Então eu não queria aquilo para a minha vida, e eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia nada dessa palavra grandiosa que transforma a vida da gente. E então ele entrou na minha vida com um propósito maravilhoso do Senhor, dos equivocados acerca desse projeto grandioso que é o casamento. E ele veio com um desejo enorme de casar. A gente, com 2 anos, ele já falava em casamento, e eu, não, calma, não é assim, porque eu tinha medo. E eu não queria. E ele insistiu e foi me mostrando que o casamento é uma bênção de Deus, que o casamento é algo grandioso para as nossas vidas e para essa sociedade corrompida, para essa sociedade que despreza. Então a palavra de Deus nos faz ver o casamento como algo grandioso. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque eu entendo que ele veio com o propósito de mudar toda a minha estrutura falida acerca do casamento. E é maravilhoso quando Deus envia pessoas para acrescentar na nossa vida e para nos fazer amar ao Senhor. Porque quando nós amamos ao Senhor, amamos a sua palavra e os seus princípios, nós queremos ser a imagem e semelhança dele. Nós queremos amar o matrimônio. Nós acreditamos no matrimônio. Até porque, irmãos, a igreja é algo glorioso. É um símbolo de um noivo com uma noiva. Jesus, o nosso noivo, que está nos preparando para um grande dia. Então o casamento não pode ser algo insignificante e desprezado como o mundo diz. O casamento é algo grandioso, valioso, algo precioso, algo que muda a situação de muitas outras vidas. A partir do nosso casamento, outras vidas são alcançadas e transformadas. Nós vimos isso em todos esses exemplos que eu citei. E eu sempre digo que o nosso berço não pode definir a nossa história, porque quem define a nossa história é Jesus Cristo. Se do contrário o nosso berço definisse a nossa história, eu não estaria casada com ele. Eu teria desistido no início do nosso casamento, devido a todas as situações que a gente viveu e que cada um de vocês viveram, e que cada um que ainda não casou aqui, temos crianças, adolescentes que ainda vão casar, e vamos enfrentar os mesmos desafios. Eles são iguais, irmãos, não são diferentes. Nem para a minha vida, nem para a de Hildson, para nenhum casamento. Eles são iguais. Mas o que vai fazer o diferencial na nossa vida é a gente acreditar nos princípios desta palavra grandiosa. E eu louvo a Deus porque eu tenho caminhado acreditando naquilo que Ele a princípio me apresentou, e que hoje eu tenho propriedade para caminhar nela, para consultá-la, para ver o que ela diz acerca do nosso casamento, de onde eu preciso mudar e melhorar, porque a gente precisa melhorar
todos os dias para que o nosso casamento dê certo. Amém? Então, queridos, nós gostaríamos de fazer uma oração nesse momento. Só para concluir, pode ficar em pé, a gente já vai concluir. Como eu falei para vocês dessa simbologia, que nós somos a noiva do Cordeiro, né? Nós temos um amado, e o nome dele é Jesus. Ele é o amado da nossa vida, ele que rege a nossa vida. E lá em Apocalipse, conta justamente isso que eu falei para vocês para encerrar. E lá em Apocalipse 19, vamos ler juntos para a gente encerrar. Apocalipse 19, o 6 e o 7. Amém? Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e damos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. É a beleza do casamento. Aqui ele está nos convidando para a gente nos alegrar, para a gente exaltar, para a gente ter felicidade e alegria nesse grande projeto de Deus que é o casamento. Então, toda vez que a gente estiver em situações difíceis, que a gente possa lembrar que o casamento é algo precioso, que nós somos a noiva e o Senhor é o nosso noivo e Ele vai nos encontrar e nós vamos nos casar. Então, é algo grandioso, não é algo desprezível, e que a gente possa anunciar essa grande beleza que há nessa simbologia maravilhosa, que há felicidade no casamento, que quando se ouve falar em casamento a gente tem que se alegrar, tem que ficar feliz, porque algo maravilhoso Deus vai fazer. E se está difícil, eu quero dizer que o Senhor, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Todas as coisas. Não existe algo que não é possível ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê que o seu casamento está passando, que o seu relacionamento conjugal está passando por crise, você precisa confiar, porque Deus, Ele modifica toda a situação e toda a realidade, porque para Ele não há nada impossível. Amém? Queridos, nós vamos orar. A salvação para a nossa sociedade, contra todos os ataques do inferno, contra a família, não está nas leis. Não está nas leis. Não está em uma Constituição. Não está na garantia de que uma Constituição não seja alterada. A igreja primitiva vivia uma época de um governo em que tudo se podia, onde a fornicação, a depravação moral era muito pior do que os dias de hoje. Nós não temos como salvar a nossa sociedade, a gente não tem como garantir a vida de nossos filhos através de governos, através de leis. Nós podemos mudar a nossa sociedade, podemos ajudar as famílias, sendo aquilo que nós fomos chamados para ser. Fomos chamados para sermos imagem de Deus. Se nós formos imagem de Deus, se a minha e a tua família for a imagem de Deus aqui nesta terra, nós faremos a diferença nessa sociedade.
não precisará de leis que garantam isto ou aquilo. Se nós, com a nossa vida, a nossa família, anunciarmos o Evangelho, mas também anunciar com a nossa vida este Evangelho sendo vivido por nós, nós transformaremos a sociedade, nós transformaremos este mundo, nós mostraremos o padrão de Deus para a vida. Amém, queridos? Deus Altíssimo, Deus Santo, nós te louvamos, Senhor. O Senhor que é uma família, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua função dentro da criação, dentro da manutenção da criação, dentro da salvação, Senhor, nos fez a tua imagem e semelhança, Pai. Imagem e semelhança que o pecado atacou, que foi manchada, borrada pelo pecado, mas que o Senhor restaura através de Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor. Oh Deus querido, que cada casal aqui, Pai, entenda, Senhor, que é através do casamento, que é através da família em Deus, Senhor, que nós podemos transformar este mundo, que nós podemos preservar as pessoas, Pai, porque foi através, Senhor Deus, da vida de Adão e Eva, que o Senhor estabeleceu o governo e a procriação da humanidade, foi através de Noé, esposa, Senhor, que o Senhor preservou a espécie humana, foi através de Abraão e Sara, Senhor Deus, que o Senhor estabeleceu a linhagem do Messias, Pai, foi através de José e Azenate ali no Egito, Senhor Deus, que o Senhor preservou a família da linhagem do Messias, e também salvou muitas outras vidas, Senhor Deus, através daquele casal, Pai. Foi através de Moisés e Zípora, Senhor, que o Senhor libertou um povo que estava na escravidão, Senhor. Foi através de Ruth e Boaz, Pai, que o Senhor manteve a linhagem do Messias e demonstrou que esse Messias não é só para um povo, para uma espécie, Senhor Deus, para uma raça, mas que ele está disponível, Senhor Deus, e chama todos os povos, Pai. Através da vida de Ruth, o Senhor demonstrou isso, Pai. Foi através da vida de Elcana e Ana, Senhor Deus, que o Senhor proveu um profeta para o povo de Israel. Senhor Deus, que o Senhor possa prover profetas através da vida, do casamento de cada um aqui, Senhor. Que cada casamento aqui, cada filho, cada filha, Senhor Deus, aqui representados, aqui presentes, Senhor Deus, sejam profetas, Senhor, como o Senhor profetizou através de Joel, que os nossos filhos e filhas profetizariam, Senhor. Oh Deus querido, Deus amado, nós te louvamos também e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa fazer de nós, Senhor Deus, como Zacarias e Isabel, Pai, que proveram um profeta para anunciar a vinda do Messias, Senhor Deus, para planar, Senhor Deus, para estabelecer o caminho por onde o Senhor se manifestaria aqui nesta terra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de José e Maria, Senhor Deus, que foi o casal que o Senhor escolheu, Pai, para ser a família, Senhor, do Messias aqui, Pai, para ensinar um ofício, Senhor Deus, para ensinar ali as letras, Senhor Deus, para aprender a humildade, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus aprendeu, Senhor, conheceu, cresceu em graça e conhecimento, Pai, através daquela família, Senhor Deus, como o Senhor usou cada família destas, Pai, nós te pedimos, como o Senhor usou cada casal deste, Pai, usa cada casal aqui nessa noite, Pai, com o propósito que cada um o Senhor chamou, Pai, que cada um aqui descubra qual é o propósito e qual é a função de cada um dentro deste propósito, Pai. Assim, Senhor Deus, como o Senhor falou com Abraão, Pai, no momento difícil o Senhor excluiu Sara, que foi no momento de sacrificar Isaac, Senhor. Mas também o Senhor, no momento, o Senhor falou com Maria e não falou junto com José, falou com Maria, somente com Maria, naquele momento, revelando para ela sozinha que ela seria a mãe do Messias. Nós possamos entender, Senhor, a função de cada um de nós, dentro de um propósito do céu que o Senhor estabeleceu para nós, Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, é que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Que Deus e Cristo nos abençoe.
Nós agradecemos a confiança da coordenação de adultos em deixar esse momento para nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco.